O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos, e muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. No livro em Hebreus, na Bíblia, Hebreus, ali reporta, e eu já falei isso aqui em algumas homilias, é um instante real, é como se a gente pudesse falar por WhatsApp na horinha com alguém. Aquele momento que a Virgem Maria recebeu a visita do arcanjo Gabriel, e existia uma expectativa muito grande no livre-arbítrio dela de dizer sim. Claro que a expectativa era que ela dissesse sim, mas Deus corria o risco dela também dizer não. Por isso ele fez uma pergunta: se ela aceitava deixar todos os planos de vida pessoal dela, todos os sonhos dela. Ela tinha acabado de se casar com um rapaz muito bonito, jovem, chamado José, era um homem justo. A casa dela ainda estava finalizando os acabamentos. Eu tenho certeza que ela, junto com talvez a mãe Ana e algumas amigas, já estavam pensando nos detalhes do quarto, da pequena salinha, a cozinha. Como é que ia ser? Como é que ela ia viver? Enxovalzinho dela. Talvez ela tinha sonhado certamente como uma mulher casada, temente a Deus, ter talvez 2, 3 filhinhos, não é? Talvez morar ali em Nazaré mesmo, ou ir para algum outro lugarzinho, em Cafarnaum. Talvez Maria fez um plano de vida como qualquer ser humano faz. Morar por perto da mãe dela, não é? Talvez naquela época não tinha faculdade, mas talvez pensou em se profissionalizar, talvez em alguma coisa. Mas naquela hora ela poderia dizer: eu deixo todos os meus sonhos para fazer a vontade de Deus. E ela disse sim. No mesmo instante, lá em Hebreus, Deus entra no mundo, entra no ventre dela, rezando, orando. Rezando ou orando é a mesma coisa. E o que está escrito lá? Na hora que ela diz: faça-se em mim segundo a vontade, a tua vontade, exatamente ele já entra rezando assim: Jesus, no ventre dela,
Pai, segunda pessoa da Trindade, tu não se alegrou com os sacrifícios, ao termo sacrifícios, de todo aquele povo que ofereceu a ti sacrifícios, com sangue de animais, bodes, touros, nada, nenhum dos sacrifícios que eles fizeram te agradou. Por isso eu venho, olha, por isso, porque não te agradou o sacrifício do povo, foi por isso, eu venho. Em outras palavras, para que eles aprendam através de mim a fazer a tua vontade. Então Jesus fala: eu vim para não fazer a minha, mas a tua vontade. Veja, Maria, ela foi como um médico que tem um bisturi e vai lá em cima da ferida, e ela fala: eu rejeito tudo de mim para te servir. Jesus ao mesmo tempo diz: Pai, eu não vim para fazer nada que seja da minha vontade, mas a tua. Tem uma outra passagem que Cristo chega a dizer que o alimento dele, o alimento que dá sustância, que deixa ele em pé, que dá energia para ele, que faz ele crescer, é fazer a vontade do meu Pai. Pedro aqui está dizendo para o nosso Senhor Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Paulo não conheceu Jesus neste mundo, a não ser espiritualmente. E Paulo chegou a escrever: por causa de Cristo eu perdi tudo. Se você for analisar, não precisamos ser nem um pouquinho inteligente, apenas raciocinar fácil. O que aconteceu? Vocês sabem que existe uma doença terrível, e muitos de nós somos vítimas dela, de ter alguém com Alzheimer na família. É uma doença terrível. Sabe por que ela é terrível? Porque ela é assim, ó. No primeiro momento, quando a pessoa não tem essa doença aflorada nela, não veio nela, não aconteceu nela, não disparou nela a doença, ela reconhece você como filho, ela reconhece que ela é a mãe, ela reconhece que é o marido, ela reconhece tudo conforme tem um cérebro com saúde. A coisa mais triste que existe é quando uma pessoa, não sei a partir de que idade, às vezes até não muito velho, já começa a dar sinais de Alzheimer. É uma das coisas mais tristes para quem está em família, porque você chama mãe, a pessoa ela não te responde como mãe, ela não te conhece. É uma coisa horrorosa. O que eu vejo de pessoas chorando por causa disso, e é triste demais. Essa doença ela existe não porque Deus mandou, porque Deus não manda doença nenhuma, mas foi permitida chegar para fazer uma pequena analogia do que aconteceu com você. Sabia? No mundo espiritual, ó, tudo que o padre fala é no mundo espiritual. Se você for levar no mundo terreno da ciência, zero. No mundo espiritual foi o que aconteceu com você. O que aconteceu com você? Você simplesmente, por uma coisa misteriosa, mas existe um motivo, você esqueceu quem você é e para quem você é. Eu estou falando em nome de Jesus por esse ar que eu respiro. Você esqueceu. Então é como um Alzheimer. Não sei, não conheço, não adianta, não me toca,
sabe? Não me toca. Você está me chamando de quê? Eu vou lembrar de coisas talvez do meu passado, mas eu não lembro, não sei quem é você. Eu te vejo todo dia aqui, mas não sei. É triste. E veja, Pai, eu deixo a minha vontade para fazer a sua. Maria vai dizer, eu deixo meus sonhos todos, como mocinha nova, para fazer a tua. Pedro está dizendo, nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus vai dizer, olha aqui, ó, palavra de ordem, em verdade vos digo, quem tiver deixado, a palavra, esse verbo é forte, aqui está o exercício, deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por quê? Para quê? Por causa de mim e do evangelho receberá já nesse mundo 100 vezes mais, e a vida eterna no mundo futuro. O que aconteceu? O pecado, ele simplesmente nos deixou esquecidos de quem nós somos. Quando a gente diz assim, a vida é minha, a vida não é sua, a vida é um dom que Deus lhe deu, é o maior dom que você tem, é o dom que o Senhor te deu a vida, é o maior, os dons que você tem na sua vida, não tem outra coisa igual, não é o seu pai, não é sua mãe, não é filho, não é sua saúde, não é sua beleza física, nada, é o dom que Deus te deu, só que você esqueceu, porque o pecado fez isso com toda a humanidade. Então qual é o lance? Qual é o lance? O lance é o seguinte, nós precisamos livremente voltar a conhecer quem me criou. E no dia que isso acontecer, eu vou me apaixonar pelo meu primeiro amor. Só isso. A religião todinha ela está resumida nesse círculo. Nós esquecemos quem nós somos no mundo espiritual. Por isso que a gente às vezes não sente nada, na dica de nada, quando a gente fala o nome de Jesus. Não soa gostoso muitas vezes. Quando a gente começa a orar, a gente normalmente no começo boceja, dá sono e dá preguiça. Por quê? Porque nós estamos como que anêmicos da vida que é Deus. Foi nos tirado, a palavra virou as costas para Deus, nós saímos da graça, nós perdemos quem nós somos, perdemos a consciência. Então qual é a luta? Por que Jesus veio? Para nos lembrar quem você é, mas só vai lembrar quem quiser. Eu vos convido, quem quiser me seguir, renuncia às tuas vontades. Veja, como é que se apaixona por Jesus? Você sabe que quando a gente começa a voltar a ter um apaixonamento por aquele que é o Criador, é ali que eu começo a entender o que é pecado, e eu não quero mais viver. Já falei, não é padre, não é bispo, não é papa, não é homilia, por melhor que seja de qualquer orador, padre ou pastor, não é. O que me faz deixar de pecar é quando eu começo a conhecer a minha origem, quem eu sou. E isso se dá quanto mais eu busco em Deus, passo a passo, vida orante e vigilante, mais eu começo a despontar em mim, despertar em mim quem eu sou. O Espírito me revela. E eu começo a dizer, isso aqui eu não quero mais. Então eu começo a deixar, olha a palavra aqui, o verbo começa a surgir como efeito do Espírito Santo. Quem deixa pai, não é deixar para não ter mais eles como pai.
Não é deixar filhos para que o mundo cuide. Não, isso é loucura. Isso é gente que não entendeu nada. A palavra deixar é: desapegue-se dos teus sonhos, da sua riqueza. O filho é uma riqueza. Neste mundo é riqueza. Para alguns o matrimônio, para alguns, né? Talvez uma minoria, o matrimônio é uma riqueza. O pai de alguém é uma riqueza. Minha riqueza é meu pai e minha mãe, é meu irmão. Nossa, como eu amo a minha irmã, a gente se dá muito bem. Às vezes a sua riqueza é o seu cachorrinho, seu gatinho, seu bichinho de estimação. Veja, o que Deus está falando? Quando eu começo a descobrir quem eu sou, eu vou amar essas pessoas, mas eu vou amar sem apego. Eu não me apego a nenhum deles, porque se Deus falar vai, eu vou, e eu deixo eles. É assim que funciona, irmãos. Só que nós esquecemos disso, por isso que nós somos apegados. A gente não quer sair de perto daquilo que eu sou apegado. Eu não sei com quem você mora, se você mora com alguém ou não, se você tem pessoas muito próximas a você, que você gosta demais. Veja, por causa do teu apego, você vive como escravo, você vive como escrava. E a palavra, o Senhor veio nos libertar, não é necessariamente somente do pecado de coisas graves, é também, mas não é só isso. A catequese perfeita é essa: o Senhor veio me libertar dos meus apegos que eu tenho de pessoas, de filho, de um namoro. Às vezes eu sou apegado nos namorados, as mulheres, né? Que você tem, você é doida pelo seu namorado, você endoidece e fica doente se ele te der um fora, mas fica, porque é apegada. Então a palavra deixar é onde o Senhor, a palavra deixar é o Espírito cura. Por isso que o padre fala assim: meu irmão, ore junto com o padre, Senhor, entra na minha casa. Casa é tudo aquilo que eu sou, é o meu coração com os meus afetos apegados. Por isso que quando a gente ora para valer no Espírito, Jesus disse uma coisa uma vez que muita gente não entende, mas é facinho de entender. Ele vai dizer: se vós pensais que eu vim trazer a paz, estás enganado, eu vim trazer a espada e o fogo. Aí fala: mas por que ele veio trazer a espada e o fogo? Porque se você for fazer uma oração no Espírito, dizendo assim, ó, de verdade, mas com juízo sobre isso: Senhor, entra na minha vida, cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desses apegos que eu tenho na minha vida. O que vai acontecer? Vai acontecer os cortes disso. Agora, como ele vai cortar isso? É de várias maneiras. É te mostrando coisas que às vezes, numa doença, no luto, numa decepção, em coisas da prática da tua Galileia de vida, dói, vai doer. Na hora que você fala: Senhor, cura-me, a mim primeiro, vai doer, porque você está permitindo que Deus, Ele comece a cortar, imagina um bisturi, os apegos da tua vida. Então é capaz dele mexer com a sua mãe. Quem faz a mãe é uma riqueza. É capaz que ele vai mexer com o teu marido. Seu marido é uma riqueza sua, mas você não pediu na oração: cura-me. Então Deus sabe qual é a graça que você precisa. Você precisa se desapegar do seu marido, ou de um filho, de uma filha, ou do local de trabalho onde você está. Tem gente que é grudado, é apegado ao seu próprio ofício de trabalho. Um monte de gente assim. Tem pessoas que é apegada à sua casa, ao seu apartamento, lindo que ele é, ótimo, mas é apegado ao carro, à roupa que você tem, aos seus perfumes. Ok? Talvez tem pessoas, muitos, talvez aqui já perde até de conta. Tem pessoas que são apegadas e precisa
Deixar o quê? Apego à sua própria saúde e beleza física. Nós vivemos hoje o culto da beleza física. Quem é lindo, é gostoso ser lindo e ser chamado de lindo. Pode reparar que assim, às vezes eu escuto assim, algumas mulheres falarem assim: ai, hoje eu estava na rua assim, teve uns homens que ficaram mexeu, buzinou. Ô linda! Se é loira, ô loirona linda. Se é morena, ô morenona. E ela, às vezes até porque ela é casada, não é que ela é sem vergonha, ela gostou. Por quê? Porque, e se arruma cada vez mais, porque às vezes o marido nem olha mais para ela, nada, sei lá, não tá triste. Então se alguém faz um elogio, ela... Então até a beleza física para padre, hoje os padres estão ficando tudo vaidosos, estão ficando bonitos, né? Quando vai padre lindo, gostei que eu falei, né, padre lindo. Então assim, ou as vaidades de chamar que você é você é muito bom no que você faz. Humilde, meu irmão. Tá bom, eu considero, mas se eu tenho alguma coisa de bom como padre, é presente de Deus, foi Ele que me confiou, tá? Eu considero isso. Eu sei que eu tenho dons que já me falaram, padre, fala assim, mas gente, mas não sou eu, é presente dele, é de Deus, o nosso Deus que eu estou anunciando. Então assim, é isso que a gente precisa trabalhar, cortar os apegos da nossa vida, saúde. Tem gente que, meu Deus do céu, se não tiver todo dia fazendo a primeira coisa, nem reza, vai na academia ou vai correr na rua, porque tem horror de imaginar que pode perder a saúde. É apego. Cuide da saúde, cuide, mas não se apegue a isso como sua riqueza. Então veja, o que aconteceu com a gente, que a gente esqueceu. E aí o que agrada a Deus? Vamos lá, para terminar a homilia. O que agrada a Deus? Qual é o sacrifício que agrada a Deus? Lembra que Jesus falou? Pai, os sacrifícios oferecidos daquele povo não foi do teu agrado. E olha que tem muita gente rica que oferecia o melhor boi, Deus não se agradou com nenhum. Qual é o sacrifício que agrada a Deus? O sim, como de Maria, eu abro mão de tudo aquilo que é plano da minha vida, para te servir, Senhor, e para servir o outro. Eu abro mão de tudo aquilo que eu planejei para mim, e ponho aqui, Senhor. Vai doer? Vai, mas seja feito. Então veja, quando eu ofereço tudo o que eu tenho e sou, para Ele, significa, eu estou voltando a reconhecer quem eu sou. Então eu me desapego das coisas. Não é que eu não quero as coisas, eu me desapego, porque eu estou vendo qual é o motivo maior de eu viver. Eu vivo para Ti, Senhor. Eu estou descobrindo, e eu estou sentindo isso. Então veja, esse é o único sacrifício que você um dia pode agradar a Deus. Qual? Conhecendo Ele. E isso é muito pessoal. É a tua vida oracional, com a vigilância que vai te dar, de novo a conhecer aquele que te criou. Sem deixar de amar pai, mãe, casa, trabalho, corpo, saúde. Só que você vai desapegar de tudo isso. Esse é o sacrifício que agrada ao Senhor. É um exercício diário. Diário. Amanhã nós vamos entrar no tempo forte que é a Quaresma. E todos nós aqui seremos convidados a colocar na cabeça da gente cinzas. Para quê? Para um dia você lembrar: tu és pó, e do pó voltarás. Tudo passa. Você passa, como a sua mãe está passando, seus irmãos, seu marido, seu cachorrinho de estimação já morreu, você já está com outro. Tudo passa. Só Deus não passa. É para te lembrar. É um processo para eu lembrar quem eu sou. Por isso que amanhã é um dia de jejum. Amanhã não se come carne, viu, católicos? Por causa do sangue do animal, tá? Aves e carnes
porco, carne de vaca, carne de bezerro, sangra muito. E peixe? Vamos pela tradição dos antigos. O peixe não, peixe sangra, mas ele sangra pouco. Agora, carneirinho, vaquinha, aves, sangra muito. E sangue, ele é considerado vida para os judeus. E nós pegamos essa liturgia por causa do sangue de Cristo. Então, quarta-feira de cinza se faz jejum. Jejum de comida e de carne. Então, o que pode fazer? Tomar um cafezinho bem leve de manhã. Amanhã é um convite. É um convite de treino, vigilância. Na hora do almoço, come um pouquinho, sem carne, se for. E no final do dia, completa aquele café que foi metade dele, quase menos que a metade. Você completa no final do dia, oferecendo já um sacrifício daquilo que é coisas que te dá vontade nesse mundo. Exercícios. Você é convidado a fazer. E pega um dia de penitência. 40 dias. São 40 dias que eu vou fazer vou oferecer para Deus. O que eu gosto muito? Eu gosto muito de refrigerante, pizza. A parte de comida que nos pega mais. 40 dias eu não vou comer isso. Vou intensificar minhas orações. Vou ler um salmo todo dia. Ok? Estou dando exemplos. Vou rezar mais um terço todo dia. Vou procurar fazer uma confissão periodicamente. Vou vigiar, vou rezar. Para quê? Para eu aprender a me apaixonar por Jesus. Para que um dia eu possa livremente, hoje livre sou. Por que isso é livre? Porque eu não sou apegado a nada nesse mundo. Nem a mim, nem a minha mãe, nem meu pai, nem meus filhos, nada. Você não ama? Amo, mas eu não sou apegado. Por quê? Porque eu estou descobrindo quem eu sou. Quem eu sou. É isso que o Senhor está falando para você. Você entendeu porque o padre deu esse exemplo? Eu sei que é horroroso o Alzheimer, mas foi algo parecido com a gente. Só que a gente não envelheceu nem ficou com o cérebro doente, não. É o pecado original que fez isso com a gente. Só Cristo pode devolver a vida perdida, a lembrança de quem eu sou. Está aqui, ó. A leitura de hoje está falando. Nós não esqueceremos de quem somos e o que somos. Por isso que o padre falou assim: eu sou vitorioso. Eu falei aqui para o rapaz, aqui, eu estava rezando, toquei na mão dele. Você já é vitorioso em nome de Jesus. Talvez você não sinta, mas um dia você vai ver e vai sentir neste mundo que você é um vitorioso. E quando você sentir isso, sai de baixo, porque você é um missionário do Senhor. Você vai levar muitas pessoas por causa da sua conversão que Ele está fazendo em você. Pode ter feito o diabo lá atrás. Você pode ter oferecido a tua alma para Satanás. Muita gente faz isso. Hoje eu quero voltar. E eu vou lembrar quem eu sou e para quem eu sou. Só Jesus é o meu Senhor. E não tem medo não, porque quando eu me coloco debaixo de Cristo, o diabo não tem poder. Ele vai se vingar de mim, nem de mim nem da minha família. Cristo já é vencedor. Amém? O que nós vamos cantar? Eu ia falar Michel. O que nós vamos cantar? Hein? Precisa aparecer lá, né? Para o senhor parar de me chamar. Tô com saudade. Você e o Michel falou disso também, Ailton. É uma letra aí, não tem? O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus, O que agrada a Deus, pequena alma, uma pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança
cega que tenho em sua misericórdia é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. O que agrada a Deus em minha pequena alma em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. minha pobreza. O que agrada a Deus, O que agrada a minha Deus pequena alma é ser humilde. é que eu ame minha pequenez, Através da oração que nos leva a minha isso. pobreza. Olha lá. Minha esperança cega Que tenho em sua misericórdia. Olha lá. é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É isso, irmãos. Louvemos a Deus pela palavra que Ele nos dá, pelos ensinamentos que Cristo vem trazendo para mim e para vocês. Veja o que Cristo pede, né? Um sacrifício que agrada a Ele. E olha, só se consegue fazer esse sacrifício no dia a dia, como o padre falou, na oração e na vigilância. Vigilância é aquilo que nós vamos trabalhar a quaresma toda. Aproveita bem, momento forte para você voltar a se apaixonar por Jesus. Amém? E aquela música que eu gosto tanto, você sabe aquela música do Jeremias lá? Quase me, como é que é? Não é quase me esqueci. Esqueci, como é que era mesmo que a gente cantava aqui? Aquela do Jeremias que fala, esqueci. Vamos cantar outra para a gente terminar e começar o nosso. Minha fé não está firmada Vamos ficar em pé. nas coisas que podes fazer. Olha lá. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus O que? seja o louvor. Fala aí, Tom. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. É o amor verdadeiro. Dele vem o sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Fala aí, Tom. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, vai.
Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. vamos lá, qual é a fé? Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, Sempre, sempre será Deus. fala povo de Deus. Não adoro pelo que Ele faz, Eu adoro pelo que Ele é. acho que houver. Sempre será Deus. Eu creio. Podemos assentar, irmãos. Vamos entregar então esse sacrifício, né? O Padre fala: orar, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai. Então vamos lá, vamos ver qual o sacrifício que hoje nós vamos elevar a Deus. Tomar a Deus que seja um sacrifício como Ele nos ensinou hoje aqui. Cantemos.